Olá pessoal, uma boa noite para todos. Aqui quem vos fala é Geovaci Martins da Rocha. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é domingo, dia 3 de outubro de 2021. Peço que dê o like ou dislike. Se ainda não fez a sua inscrição no canal, faça agora e aperte no sininho. E faça a opção todas para receber notificação do próximo vídeo. E nos ajude a combater o obscurantismo, o falso moralismo, a mentira, tanto desse necrogoverno como também dos líderes evangélicos que estão apoiando e levando seus fiéis ao fanatismo religioso, como se fosse o Messias, usando texto da Bíblia fora de contexto. Hoje estarei trazendo uma notícia. Bolsonaro desiste de Mendonça e avisa que não indicará Aras ao STF. Quero trazer esta notícia e já fazer o meu comentário. Gente, Jair Bolsonaro sempre utilizou o fato de ser o presidente da República que indica o ministro para o STF e o Senado que faz uma sabatina para aprovar ou não o indicado. Bolsonaro tinha 2 vagas a ser preenchida. Vacância esta que foram ocasionadas pela aposentadoria de 2 ministros do STF, que completaria 75 anos, que são Celso de Mello, que foi substituído pelo então desembargador Nunes Marques, que foi indicado por Jair Bolsonaro, sendo que Jair Bolsonaro já tinha uma longa lista de pretendentes para esta vaga, que foram Jorge de Oliveira, advogado e policial militar da reserva, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, é amigo e homem de confiança do presidente. Seu pai assessorou Bolsonaro por 20 anos na Câmara. O outro é João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que, inclusive, Bolsonaro disse no encontro deles foi amor à primeira vista e que estava cotado para o STF, que inclusive o ministro João Otávio de Noronha, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, suspendeu o trâmite da denúncia do MPRJ, Ministério Público do Rio de Janeiro, contra o senador Flávio Bolsonaro, patriota Rio de Janeiro. Isso é apenas mais uma coincidência desse necrogoverno. Também o Ives Gandra Filho, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, TST, que junto com seu pai foi um dos juristas que encaminhou
o golpe parlamentar contra ex-presidente Dilma. Segundo os senadores defensores de Bolsonaro na CPI da Covid, é um dos juristas defensor de Bolsonaro contra as denúncias na CPI da Covid. André Mendonça, advogado e pastor presbiteriano, professor de Direito, assumiu a Advocacia Geral da União, AGU, cargo com status de ministério, assim que Bolsonaro foi empossado. É lembrado com um nome terrivelmente evangélico, que o presidente prometeu um dia indicar para o Supremo. Augusto Aras, procurador-geral da República, indicado por Bolsonaro, já teve o seu nome lembrado para o Supremo pelo próprio presidente em maio. Foi o primeiro procurador a assumir a PGR sem figurar na lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, desde 2003. Esta é a lista de pretendentes do STF a ser indicado por Bolsonaro ao STF. Ele deixa todos e indicou Nunes Marques, que sempre tem votado em favor do clã Bolsonaro. Vejamos o vídeo. Próximo destaque, que inclusive está na home do UOL, que na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, senadores cobram Alcolumbre por sabatina de André Mendonça. Essa agora é um dos destaques no UOL. Vou ler mais um pouquinho. Os senadores cobraram hoje, então, o senador Davi Alcolumbre, do Democratas, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o agendamento da sabatina de André Mendonça, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E nos bastidores, Alcolumbre manifesta seu desejo de que Bolsonaro troque Mendonça por Augusto Aras, que é procurador-geral da República. Por isso que eu vou já perguntar para você agora, Sakamoto, mas que você vê essa movimentação aí do Alcolumbre em torno desse pedido aí dos senadores, essa cobrança que foi feita? Era esperado, né? Os senadores governistas estão pressionando, né, para que seja colocado em discussão e votação o nome de André Mendonça, né, ex-advogado-geral da União, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, e o tão sonhado ministro terrivelmente evangélico, como Jair Bolsonaro prometeu para lideranças religiosas, né, colocar um nome terrivelmente evangélico lá no Supremo Tribunal Federal. O que acontece é que, primeiro, que Jair Bolsonaro, né, culpa-se muito, né, da interlocução, da articulação feita por André Mendonça no processo de pré-sabatinagem, ou seja, da visita aos senadores, falando que ele não foi muito bem, tudo isso, mas, na verdade, o próprio governo Bolsonaro não colocou, né, o barco na rua, não foi também fazer essa ajuda, né, ao seu indicado. Ao mesmo tempo, o André Mendonça ele acabou sendo fritado por um momento extremamente de ebulição do bolsonarismo, né? Tivemos presidente xingando o Supremo, presidente ameaçando o Congresso Nacional, presidente fazendo micareta golpista no 7 de setembro, os senadores se organizando para tanto negar projetos, né? Tivemos a reforma trabalhista, a nova reforma trabalhista, tivemos também agora a MP das fake news que foi devolvida pelo Senado Federal ao governo Bolsonaro, tudo na esteira do aumento de tensão, né, das ameaças à democracia por parte do presidente Jair Bolsonaro. O Senado deu uma resposta. Parte da resposta está sendo na indicação, ou seja, na não indicação, no não trâmite, né, de André Mendonça. Enquanto isso, né, Augusto Aras, procurador-geral da República, que nunca escondeu para ninguém seu sonho de ser indicado
ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, tanto é que atuou como um fiel escudeiro de Jair Bolsonaro nesses últimos 2 anos, afastando ações que diziam respeito diretamente ao próprio presidente, né? E aí é claro que, né, agora tá aquela coisa, né? Tipo, André Mendonça, os senadores pressionam, grupos evangélicos hoje, inclusive, estavam visitando o Senado e depois foram falar com o presidente da República, rola aquela pressão, Augusto Aras dizendo que não está fazendo pressão, que não está fazendo campanha, mas sim, muita gente fala que ele está fazendo uma campanha sim, por fora para ter o seu nome substituído, né, para o André Mendonça ficar de lado e ele indicar. Agora, se Aras for indicado no lugar de André Mendonça, primeiro, ele não é um nome terrivelmente evangélico, ele se não for a memória, ele é católico, que pode, na verdade, ser colocado como uma crítica ao presidente da República, e, por outro lado, o nome cotado para a PGR, caso ele seja indicado para o STF, é da subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, que é uma bolsonarista de carteirinha. Agora, está aberto a vaga do ministério do ministro Marco Aurélio Melo, que aposentou e já deixou o STF, que está com 10 ministros no STF, porque até agora a Comissão de Constituição e Justiça do Senado não marcou a data da sabatina do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga. Há dois meses e meio, pelo que se sabe, existe uma objeção ao nome de André Mendonça nos senadores da base do governo, que inclusive o senador Flávio Bolsonaro é um dos articuladores para a não indicação de André Mendonça e a possível indicação de Augusto Aras, que já foi reconduzido ao cargo da PGR, que, segundo informações, já tem a substituta de Aras na PGR, que é a vice-procuradora Aldenora, que é bolsonarina de carteira. Enquanto isso, os pastores evangélicos que apoiam Bolsonaro estão pressionando o presidente Bolsonaro para que aprove o nome de Mendonça. Voltando ao assunto principal, que escreve o jornalista Rodrigo Viana, nos bastidores da política, o quadro está sendo definido assim: Aras agora está livre. A decisão explicaria a desenvoltura com que a PGR passou a agir em temas, por exemplo, acaba de pedir ao Supremo que seja mantido a quebra de sigilo fiscal de Frederico Wassef, advogado do senador Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas, e responsável por esconder os arquivos ambulantes, o Fabrício Queiroz, em Atibaia, São Paulo. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tem procurado interlocutores na política, na mídia, para dar a notícia. Jair Bolsonaro desistiu definitivamente de ter Mendonça no STF, já avisou que o próprio Aras perdeu a condição de segunda opção para a vaga. Nos bastidores da política, o quadro está sendo definido assim: Aras agora está livre, o PGR passa a atuar sem compromissos
com o Palácio do Planalto, encerrando a fase de vergonhosa submissão. O que eu acho é que Bolsonaro, sua base no Senado, tem agido para adiar a sabatina com André Mendonça para ganhar tempo, enquanto isso deixava Augusto Aras aguardando sua indicação e agindo na PGR em favor do clã Bolsonaro. E, por outro lado, ficaria segurado o apoio dos pastores evangélicos. Porém, devido às pressões para sabatinar o André Mendonça e também o fato de Aras já não estar um tanto afinado com o clã Bolsonaro e agora desiste dos dois e já pensa em dois nomes para o lugar do moribundo André Mendonça. Os nomes são Luiz Felipe Salomão, ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, no dia 5 de setembro, ao assumir o cargo de corregedor-geral eleitoral, defendeu que se julguem o quanto antes as ações que investigam a campanha de Bolsonaro à presidência em 2018. O ministro é o novo relator dos processos que investigam, entre outras suspeitas, o disparo de mensagens em massa pelo WhatsApp, que inclusive já tinha sido citado como possível substituto do ministro do STF, Celso de Mello. Talvez possa ser até uma tentativa de Bolsonaro de indicar Luiz Felipe Salomão para tentar fazer com que ele seja mais leniente com Bolsonaro em suas decisões. Ou William Douglas, desembargador federal que é evangélico e pastor da Igreja Batista Getsemane desde 2010. Acho que, de qualquer forma, Bolsonaro pode indicar o evangélico para não desagradar de tudo os seus apoiadores, os pastores evangélicos, que na verdade são os grandes oportunistas. A nova nomeação para o STF pode ser entendida como parte de acordo em que Bolsonaro recua de posições mais espetaculosas para salvar o mandato e o pescoço dos filhos. O presidente desiste de impor um nome ao Supremo, aceita negociar um ministro mais palatável, salvando as relações com o Senado e com os partidos conservadores, mas, ao mesmo tempo, abre um flanco perigoso na PGR. Se é verdade que Aras agora está livre e cheio de apetite, isso acontece exatamente na hora em que a CPI entregará à PGR material para um banquete de ações contra o presidente e seus filhotes. Realmente, Jair Bolsonaro está, como se diz o ditado, está numa sinuca de bico. Pode agradar os senadores e com os partidos
e pastores conservadores, mas ao mesmo tempo abre um flanco perigoso na PGR com Augusto Aras, que depois de fazer um primeiro mandato na PGR vergonhoso, agora pode se redimir e cumprir a sua obrigação como PGR. E para finalizar, a moral da história é que Jair Bolsonaro sempre usou o poder que tem de indicar alguns cargos no Judiciário, na PF, na PGR, para alinhar as instituições aos seus intentos de blindar ele e a sua família das denúncias contra eles. Quero agradecer a todos que estão acompanhando o meu canal. Peço que me ajude a divulgar os meus vídeos, compartilhando com outros. Até o próximo vídeo.